Vamos para a nossa terceira palestra, né, que é Biotecnologia Industrial e Construção de Bioeconomia no Brasil, Oportunidades e Desafios. Essa palestra vai ser ministrada pelo Dr. Igor Polikarpov, do Instituto de Física de São Carlos. O Dr. Igor é professor titular do Instituto de Física de São Carlos e coordenador do Polo Temático de Energias Renováveis e Biotecnologia Molecular. Ele possui graduação em Física pela Universidade de Bielorrússia, doutorado em Ciências Físico-Matemáticas pela mesma universidade, é pós-doutorado pela Academia de Ciências da Letônia, pós-doutorado pela Max Planck, vou deixar o último nome para... e pós-doutorado pela Edinburgh University. Lidera projetos de colaboração com empresas biotecnológicas e farmacêuticas nacionais e de construção de instalações científicas de grande porte. É professor honorário da Universidade do Bath, na Inglaterra, no Reino Unido, e professor visitante honorário do Departamento de Biologia da Universidade de York. Então, professor, com o senhor a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho para Belém. Eu estou muito agradecido para organizadores desse congresso por me dar essa oportunidade de vir e falar um pouco sobre nosso trabalho voltado à biotecnologia molecular. Antes de mais nada, eu vou falar sobre assuntos um tanto diferentes, com ênfase um pouquinho diferente também, voltado talvez um pouco mais para técnicas de biologia molecular, biologia estrutural, mas eu queria deixar anotado desde o começo que eu não tenho muitas colaborações aqui na região amazônica, mas assistindo duas palestras anteriores, eu percebo que a gente teria muito mais a ganhar podendo desenvolver colaborações entre São Paulo, onde eu trabalho, e essa região aqui, talvez ajudando com nosso conhecimento de biologia molecular, biologia estrutural, biotecnologia molecular. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria de começar fazendo uma visão talvez um pouquinho mais global e depois indo para assuntos mais específicos. Toda a minha apresentação vai ser em inglês, isso só para ajudar vocês a entender meu sotaque paulista. Então, eu gosto de começar a minha palestra com essa frase de Thomas Friedman, do livro Hot, Flat and Crowded, que fala basicamente que o mundo está ficando cada vez mais quente por causa de aquecimento global. Plano, porque basicamente vida em vários países está começando a ficar mais ou menos parecida, em função de crescimento de classe média. Brasil mudou, China mudou, Índia mudou. Então, vários países que eram, em algum lugar lá, estavam um pouco mais próximos do mundo desenvolvido. Isso é muito bom. E nosso planeta está começando a ficar superpopulado, porque nós acrescentamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas a cada 13 anos à população do planeta. Então, a situação é essa. Então, se a gente olha lá para nos 1960, tinha em torno de 4 bilhões de pessoas no planeta. 1960 é ano no qual algumas das pessoas aqui presentes nasceram, tá certo? Eu incluído. E agora nós temos 8 bilhões e provavelmente vamos chegar a 10 bilhões. No período não tão longo.
Bom, se vocês prestam atenção, boa parte de crescimento populacional é por causa de nascimento em países em desenvolvimento. Países desenvolvidos crescem muito pouco em termos de população. E isso, obviamente, faz pressão para produzir mais produtos, mais serviços, mais comida, mais tudo. Tem outro dado muito interessante. Se a gente plota dados de GDP, ou seja, Produto Interno Bruto por capita, em função de consumo de energia, a gente percebe que tem correlação extremamente forte entre consumo de energia e GDP. Regiões mais desenvolvidas consomem mais energia e são mais desenvolvidos. E vocês podem dizer, bom, mas regiões, uma coisa meio grande, meio misturada, como é que está países? Países seguem a mesma tendência. Dispersão é maior. Mas, em geral, se a gente plota consumo de energia per capita em função de produto interno grosso por capita, tem uma correlação. Tem países que consomem muito pouco energia lá na raiz, mas eles também têm GDP muito pequeno. Eles vivem mal. E tem países que consomem muita energia e essas são, em sua geral maioria, países desenvolvidos. Obviamente, país de país mudam. Então, tem alguns que consomem muito, como, sei lá, Emirados Árabes Unidos. Ué, isso porque eles têm petróleo e custa muito barato. E tem alguns que são mais eficientes, mas não tem ninguém naquele canto lá em cima, onde se vive muito bem e consome nada de energia. Isso não vai acontecer. Bom, e alguns de vocês podem falar, bom, mas dinheiro não é tudo. Tem outras coisas, como amor, como paixão, certo? Eu concordo com vocês. Então, nós podemos botar agora consumo de energia por capita em função de índice de desenvolvimento humano, que toma em conta expectativa de vida, educação, dinheiro por capita, e mistura isso. Vocês percebem que, de novo, tem correlação muito forte entre consumo de energia e índice de desenvolvimento humano. E se aquela linha aí é um fit através de todos os países, se o quadrado é 0,818, todos que fazem biotecnologia falam que, ué, isso é razoável, eu diria, não é tão ruim, sobretudo para dados que são reais. Muito bem, esse é o mesmo dado plotado na escala Monologue. Qualquer um de vocês que fez Laboratório de Física 1 lembra aquele papel Monologue, simplesmente para mostrar que se a gente plota a linha reta através de, na escala Monologue, a gente basicamente explica a mesma curva. Isso significa que índice de desenvolvimento humano vai crescer linearmente com crescimento exponencial de energia consumida por capita. Isso significa que nós precisamos produzir e consumir mais energia. Velocidade de uso de energia e consumo dessa energia fortemente afeta e talvez até determina a riqueza de nações e desenvolvimento humano. Todas as sociedades ricas usam muita energia. E 1/3 disso é petróleo atualmente. Isso também gera demanda em energia e alimentos. Ou, em outras palavras, isso gera pobreza de energia e alimentos, competição por energia e alimentos, produção de
elementos e energia não renovável resulta em produção de CO2 e metano, e isso reflete em mudanças climáticas. É interessante que, se vocês olham para modelos de impacto de mudanças climáticas sobre diferentes países, que foi publicado recentemente, não todos os países são afetados de mesma maneira. Alguns países, de fato, se beneficiam com aquecimento global. Rússia, Canadá, aqueles que estão lá no norte. Alguns não têm grande impacto, Estados Unidos, União Europeia. Isso talvez explique algumas posições de alguns presidentes dos Estados Unidos, e para ele tanto faz. Mas alguns países, sobretudo BRICS, mas em geral todos os países de Ásia e África, vão ter impactos extremamente negativos como aquecimento global. Índia, se você vai para Nova Delhi no verão, a temperatura chega a 50 graus atualmente. Se a temperatura vai aumentar mais um pouquinho, eu realmente não sei como é que eles vão lidar com isso. Isso é muito, muito ruim. E isso vai ter impactos econômicos negativos para esses países. Portanto, necessidade de biocombustíveis sustentáveis, químicos verdes, materiais renováveis, comida e comida para animais, com menos impactos ambientais. Isso que a gente chama de bioeconomia, isso que a gente quer construir. Eu incluiria saúde também aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós estamos tentando fazer nesse sentido. Bom, para começar, quando eu fui olhar bioeconomia, eu fiz Google e achei essa frase. Bioeconomia inclui parte de economia que usa recursos biológicos renováveis de terra e mar para produzir comida, materiais e energia. Eu falei, bom, isso eu entendo. Evolução de indústria biotecnológica aplicada à agricultura, saúde, indústrias químicas ou de energia são clássicos exemplos de atividade bioeconômica. Eu falei, isso que nós estamos fazendo, isso que vocês estão fazendo aqui. Vou mudar um pouquinho assim, direção da minha fala agora, vou falar um pouquinho sobre bioetanol brasileiro. O Brasil é um país verde. Essa foto para mostrar que o país é verde, vocês sabem que é. Mas ele não somente é verde em termos de paisagem, economia nossa é bastante verde. Então, na média, produção de energia no mundo, a principal parte disso, 87%, são energias não renováveis. Somente 12% a 13% são renováveis. No Brasil, parte renovável é quase igual. Nós estamos produzindo muita energia renovável já. E, bom, todos vocês sabem que se você chega no posto de gasolina no Brasil, você vai poder comprar etanol, você vai poder comprar diesel, o que você não vai poder comprar é gasolina. A única coisa que você vai poder comprar é mistura de gasolina com etanol, 75 para 25, não é isso? Então, por todo e qualquer efeito, a gente deveria ter renomeado nosso posto de gasolina em posto de álcool. Não estamos fazendo isso para não confundir estrangeiros, não é isso? E por muito tempo nós fomos pioneiros e país que foi principal em produção de etanol industrial. Então, esse verde escuro somos nós. Verde claro, Estados Unidos. E aquele cor de ouro, ou bronze, chamado ROW, na verdade isso não é país, isso é rest of the world, é todo o resto. Tem poucas coisas no quais Brasil
junto com os Estados Unidos, correspondem a, atualmente, 2/3 de produção mundial. Tá certo? E nós devemos ter orgulho disso, e isso, de fato, é muito, muito bom. Bom, essa é a típica usina de álcool no Brasil. Tá certo? Eu coloquei essa imagem para tentando impressionar vocês com o tamanho de negócio. Tá certo? É planta grande. Essa planta grande produz essas pilhas de material fibroso conhecido como bagaço. Aqueles que têm bom olho talvez consigam ver um homem na frente daquele caminhão. Conseguem ver? Então, isso significa que esse caminhão de tamanho GG, na verdade, essa pilha de bagaço é enorme pilha. De fato, é assim. Bom, com essa quantidade de biomassa lignocelulósica armazenada no pátio industrial, obviamente, fazia todo o sentido de produzir alguma coisa com esse material, não somente queimar ele. E o que tem dentro daquele material? Bom, material lignocelulósico consiste de 3 partes principais: celulose, que pode ser convertido em glicose; hemicelulose, que é principalmente construído de pentoses; e lignina, que é uma biomolécula com vários componentes aromáticos, extremamente interessante, extremamente complexa. Bom, na ideia de transformar material lignocelulósico em açúcares simples e fermentar, foi acatada por várias iniciativas no mundo e no Brasil. Uma delas é GranBio, que está tentando construir planta de etanol celulósico na Alagoas. E outra, bom, de novo, essa é planta gigante. Tinha uma pessoa em algum lugar, lá na passarela, à direita. Então, conseguem ver? Eu não vou tentar usar a setinha, porque normalmente para de funcionar a apresentação. Então, eu fui avisado para não fazer isso. Mas tem uma pessoa e uma planta gigante, na verdade. E outra, Raízen. Essa aí realmente deu muito, muito certo. É joint venture entre Shell e Cosan. Essa planta de etanol de primeira e segunda geração, na usina Costa Pinto, em Piracicaba, São Paulo. Essa é uma notícia que saiu em 2017, onde eles falam que a Raízen está escalonando a produção de etanol celulósico, começando com 7 milhões de litros, indo para 14, projetando a produção de 40, e dizendo que, uma vez isso vai ser feito, mais 8 plantas de etanol celulósico serão construídas. Isso não aconteceu em 2018, mas Raízen está caminhando nesse sentido. E, de fato, 4 ou 5 plantas novas, cada uma com capacidade de produção maior do que a planta original, serão construídas. Nós estamos caminhando na direção de etanol celulósico e nós somos pioneiros nessa área. Várias iniciativas, Bitter Renewables, POET, junto com o DCM, Abengoa e DuPont, todos eles fracassaram. O Brasil é pioneiro em produção de etanol celulósico. Por quê? Bom, eu tenho um conhecido que fala, eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é dinheiro. E isso é exatamente isso. Você vê que o custo de produção de Raízen é mais barato do que em qualquer competidor deles. Isso é maravilhoso. O Brasil está mostrando pioneirismo na área de produção de etanol celulósico para o mundo, e tem poucas áreas onde a gente consegue mostrar alguma coisa que não aconteceu no mundo, mas aconteceu no Brasil, no sentido positivo. Como é que a gente produz etanol celulósico? Bom, normalmente você tem que começar com biomassa lignocelulósica, ou algum tipo de pré-tratamento químico e ou termoquímico tem que ser feito, seguido pela hidrólise enzimática para a produção de açúcares. Esses açúcares vão para fermentação para produzir etanol, ou para modificação química para produzir compostos químicos.
problema na degradação de biomassa lignocelulósica é a recalcitrância de celulose. Celulose é quimicamente muito simples, mas extremamente recalcitrante, muito difícil de transformar em açúcares constituintes em glicose. E isso é feito enzimaticamente pelo várias classes de enzimas, sobretudo celulases, incluindo endoglucanases, que vão clivar na região amorfa, celebiohidrolases, que vão processivamente atuar no terminal redutor e não redutor da cadeia celulósica, e beta-glicosidases, que vão clivar oligosacarídeos liberados em monossacarídeos. Uns 10 a 12 anos atrás, descobriu-se que processos oxidativos também são muito importantes para a degradação de biomassa lignocelulósica, descobrindo monooxigenases líticas de polissacarídeos, e isso mudou totalmente o conceito de degradação de celulose. Monooxigenases líticas são enzimas muito curiosas, tem íon de cobre coordenado pelo histidine-trace, como se chama isso, 2 histidines, e não tem nenhum outro agente co-substrato, algum outro centro ativo, basicamente cobre que age sobre superfície de celulose. E essas enzimas foram estudadas nos últimos 10, 15 anos com enorme intensidade. A principal parte de degradação é feita pelos celulases. À esquerda é celebiohidrolase, à direita é endoglucanase. Vocês percebem que estruturalmente elas são muito, muito parecidas. A diferença em loops, em celebiohidrolase, loops fecham em cima do sítio ativo e formam um túnel no qual o substrato entra, e isso define a processividade da enzima. A endoglucanase não tem esses loops, ela reconhece partes amorfas, na sua grande maioria, e associa e dissocia da celulose com maior facilidade. Quando nos centramos nessa área, nos percebemos muito rapidamente que trata-se hidrólise ou reações heterogêneas catalíticas, seja, enzimas estão em parte líquida, substrato insolúvel, portanto, grande parte de interação entre enzimas e substrato vai acontecer na superfície do substrato. Então, nós falamos, bom, a estrutura física do substrato tem que ser importante. E começamos a estudar a estrutura física. E, de fato, se vocês pegam bagaços, são fotos de bagaço, microscopia eletrônica, à esquerda, vocês percebem que é um material extremamente heterogêneo, parece sei lá, chão de madeira com um monte de papel em cima. Se a gente faz pré-tratamento ácido, ele começa a ficar um pouquinho mais homogêneo, esse papel em cima vai embora, basicamente esse foi hemicelulose, esse gelo em cima de tacos de madeira e lignina. Se a gente faz pré-tratamento alcalino, retirando a lignina, a gente tem fibras de celulose. Nós também aplicamos NMR de estado sólido para olhar o que está acontecendo. Por exemplo, em cima é um bagaço não tratado, então tem pico de lignina, pico de hemicelulose. Tratamento ácido acaba com pico de hemicelulose, tratamento alcalino acaba com pico de lignina. Isso faz todo sentido. NMR do estado sólido também pode ser usado para estimar a quantidade de lignina e celulose e relacionar isso com eficiência de hidrólise enzimática, e também estimar a cristalinidade do material, que pode ser muito importante para... Sim. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu prefiro não apertar nada. Me desculpam de apresentar sem pointer, mas voltar tudo para trás eu não quero, não. Porosidade. É muito importante saber se a enzima tem acesso ao substrato ou não tem. Então, o material in natura é aquele lá à esquerda.
Tem buracos grandes, tem buracos menores, e isso porque a planta precisa transportar água e também armazenar açúcar. Se a gente faz pré-tratamento embaixo, particularmente à direita, quando o pré-tratamento foi feito com retirada de hemicelulose e lignina, nós colapsamos todos os poros e o material fica mais homogêneo. Isso aumenta a eficiência de hidrólise, facilita a hidrólise também. E nós podemos quantificar esses tamanho desses buracos usando NMR de baixo canto e de campo e medindo o tempo de relaxação de água. Esses tempos de relaxação de água da hispanésia direito possam ser relacionados com a eficiência de hidrólise diretamente. A enzima tem acesso ao substrato, ela vai levar substrato. A enzima não tem acesso ao substrato, não tem como levar substrato. Simples como tal. E nós podemos quantificar isso. Além disso, nós medimos também fluorescência, ou microscopia de fluorescência confocal, e demonstramos que não somente distribuição de lignina, essa basicamente o que vocês estão observando é autofluorescência de lignina. A lignina é aromática, um monte de moléculas aromáticas, elas vão florescer se você jogar luz adequado na lignina. E à esquerda é a fluorescência normal, e à direita a mesma imagem colorida em tempos de decaimento de fluorescência. Vocês percebem que a lignina ela também não é homogênea. Na superfície da fibra do bagaço, é isso que nós estamos mostrando aqui, tempos são curtos. E mais para centro, tempos aumentam. Isso porque a lignina é diferente nessas. Parte externa mais lignificada na prática. Muito bem, e isso também nós relacionamos com tipo de pré-tratamento feito na biomassa. E também marcando domínio de ligação celulose das celulares, nós mostramos que celulares, na verdade, ligam as fibras em lugares diferentes, não homogeneamente, em lugares específicos onde a enzima está atuando. Muito bem, essas foram nossas pesquisas, mas o que o Estado de São Paulo fez, de fato, para desenvolver o programa de etanol celulósico? Ele fez pacto entre universidades, USP no caso, FAPESP, que é a agência de fomento, e o próprio Estado. O Estado deu dinheiro para construir prédios e laboratórios. A FAPESP fomentou o programa através de projetos de pesquisa, e o USP prometeu contratar pessoas, não cumpriu tanto assim, mas pelo menos fez esforço. No âmbito da USP, esse programa foi dividido em 5 centros principais: São Paulo, capital, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto e Lorena, cada um com sua especialidade e seus interesses. Nós ficamos com biotecnologia molecular, ou seja, programa voltado ao uso de enzimas para aplicações na indústria. E por que nós tivemos interesse em estudar isso? Bom, para começar, nós somos cristalógrafos de proteínas, pessoas interessadas em relação entre estrutura e função de proteínas. Então, isso que a gente sabe fazer. Mas, além disso, o que aconteceu nos últimos 15 anos é a quantidade de genes que foram sequenciados usando o sequenciamento de próxima geração cresceu de maneira exponencial, de maneira estúpida. Pessoas que trabalham nessa área prometem sequenciar todos os seres vivos desse planeta em um futuro não muito distante. Nossa capacidade de caracterizar proteínas em enzimas sequenciadas é muito mais limitada. Nós não temos como fazer isso na mesma velocidade. E isso fez com que buraco entre barra amarela, que é sequência de hidrolase de glicosídeos
Essa azul clara, que é enzimas funcionalmente caracterizadas, e azul escuro, que foram resolvidos estruturalmente, cresceu de maneira assustadora. Então, em 2013, 5,7% de enzimas foram caracterizados daqueles que foram conhecidos e menos de 0,5% de estruturas foram determinadas. Atualmente, estima-se que menos de 3% de todas as sequências existentes que nós sabemos, que codificam por hidrolase de glicosídeos, foram funcionalmente caracterizadas. Bom, se isso não é desastre, não sei o que é desastre, mas, por outro lado, isso é uma baita de uma oportunidade, porque pela primeira vez você pode escolher enzima qualquer para você trabalhar. Você quer fazer, você vai fazer. O que nós fizemos para fazer isso? Nós construímos essa pipeline, onde você começa com sequenciamento, informação sobre sequências de enzimas que você quer trabalhar. E você pode trabalhar com qualquer enzima, você não precisa ter acesso a micro-organismos sequer, porque você pode comprar gene sintético hoje em dia. Custa relativamente barato. Depois você faz clonagem, nós estamos fazendo isso roboticamente, usando robô. Maior robô que a gente conseguiu comprar na época, Pecan, nós clonamos 100 genes por vez, em placa 96, na verdade, genes. Nós caracterizamos nível de expressão, aqueles que conseguimos na forma solúvel vão para purificação, normalmente 2 passos de purificação. Nós temos 2 robôs de cristalização, eles setam qualquer número de tentativas de cristalização, normalmente placa de 96, 3 gotas, 3 vezes 96 vezes 5, alguma coisa assim, sei lá, 15 mil. Obviamente você não consegue ver essa quantidade de tentativas. E nós compramos esse hotel, esse robô que pega a placa. Ele armazena 500 placas de 96 poços com 3 gotas em cada um dos poços. Ele pega cada uma das placas em tempos determinados e faz fotografia de cada um dos poços cada uma das gotas, em 5 projeções. Recompõe a imagem tridimensional e fala para você onde você tem cristal. Então você senta simplesmente, abre seu celular e olha o que o robô está falando para você quando passa a novela das 7, ou sei lá, alguma coisa que você não tem interesse de fazer. Nós temos 2 difratômetros para coletar dados de difração e atualmente nós estamos usando o síncrotron, que foi construído de 4ª geração, foi construído em Campinas. Eu tinha o privilégio de trabalhar nesse síncrotron quando ele ainda era pequeno e não tão imponente, mas agora realmente ele produz dados de incrível qualidade e com uma incrível rapidez. Isso funciona? Funciona. Se a gente pega isso, teste de primeira placa, 96, nós conseguimos 76, eu acho que construções que produziam proteínas solúveis. Se a gente corta 3 miligramas por litro de cultura, que é um corte aleatório, nós perdemos uns 13, todo o resto você pode trabalhar. O lance aqui é o seguinte: se você escolhe bem 96 alvos, você não tem como ter 0 resultado no final. A probabilidade para genes procarióticos em torno de 80% a 85% você vai conseguir, eucarióticos 30%. Então, mesmo se você vai trabalhar como esse sistema usando genes humanos, você ainda vai ter 30 proteínas solúveis, escolhendo 100 adequadamente, 100 genes na entrada. Nós conseguimos cristalizar, obviamente, muito deles, nós coletamos dados, nós resolvemos estruturas, são algumas das estruturas que não resolvemos. Deixa-me só rapidinho mostrar para vocês algumas coisas que nós fizemos. Bom, como eu falei, nós sempre trabalhamos com pré-tratamentos e sacarificação de biomassa lignocelulósica. Esse é um dos trabalhos quando a gente explorou ou testou várias condições de severidade que resultaram em rendimentos totalmente distintos. Nós fizemos NMR de resultado sólido, avaliamos
o que acontece com composição de bagaço em função de severidade de pré-tratamento, análise de componentes principais, o que acontece em que situação, imagem de microscopia eletrônica, vocês percebem conforme a severidade aumenta, nós temos mais e mais autofluorescência vermelha, que é lignina precipitada em função de severidade de pré-tratamento, isso tem impactos direitos na eficiência de hidrólise e nós conseguimos descrever na forma analítica eficiências obtidas. Nós fizemos um estudo como e por que enzimas degradam biomassa lignocelulósica, que é quimicamente igual, mas fisicamente distinta. Então, se a gente pega papel filtro e pega celulose bacteriana e compara a eficiência de hidrólise, a gente percebe que duas enzimas, celabiodrolase e endoglucanase, degradam muito melhor celulose bacteriana do que papel filtro. Nós perguntamos, mas por que quimicamente são substratos iguais? E o que nós fizemos, nós olhamos açúcares solúveis e insolúveis, para começar. Qual a ideia? A celabiodrolase, ela é processível, ela libera basicamente produtos solúveis, ela libera celabiose. A endoglucanase vai clivar no meio da cadeia de celulose e vai gerar terminais redutores dentro da cadeia, que não necessariamente vai ser solúvel. Então, o que você espera é isso, que a endoglucanase vai gerar mais terminais insolúveis e celabiodrolase mais terminais solúveis. É isso que acontece para a celulose bacteriana. Se você olha para papel filtro, a situação não fica tão clara. Por algum motivo, a endoglucanase vai gerar quase a mesma quantidade de solúveis e insolúveis, e celabiodrolase basicamente vai ter o mesmo efeito. Nós olhamos para o substrato, esse grau de sinergismo, você percebe que é sinergismo muito maior para papel filtro, isso significa que uma enzima necessita outra para trabalhar. Para a celulose bacteriana, basicamente não. E se a gente olha para o que está acontecendo, esse papel filtro, celabiodrolase vai eliminar essas fibras finas. A endoglucanase basicamente vai fazer a mesma coisa e o conjunto das enzimas vai fazer isso com uma eficiência extremamente elevada. E se a gente faz zoom na fibra, a gente percebe que a ação de enzimas basicamente produz fibra lisinha. Então, duas enzimas fazem depilação das fibras de celulose. Isso não acontece na celulose bacteriana. Basicamente, a celulose bacteriana é degradada uniformemente por duas enzimas. Aí nós lembramos, matemática de segundo grau, mais ou menos, e calculamos a área disponível para a ação enzimática. E o que esses cálculos falaram para a gente é que a razão, a área acessível, seja, volume, a razão entre área acessível e volume diminui como D sobre T, onde D é tamanho de fibrila e T é espessura de parede. Portanto, fibras grandes é muito mais difícil de degradar do que fibras finas. É isso, essa é a resposta. E como celulose bacteriana tem fibras finas, é muito mais fácil de degradar do que papel filtro, onde você tem misturas das fibras. Portanto, para tratamento tem que produzir substrato mais uniforme para ter eficiência maior. Essa é a conclusão. Vamos lá, para enzimas. Endoglucanase de tricadermo carsiano. Nós resolvemos a estrutura de endoglucanase, comparamos com homólogas, nós demonstramos que essa endoglucanase, na verdade, ela cliva vários substratos, inclusive celulose NN é substrato preferencial, ela cliva xilano melhor, xiloglucano, beta-glucano muito melhor do que a celulose bacteriana. Nós explicamos por que isso acontece. Nós resolvemos celabiodrolase da Mycelioptera thermophila, é um fungo termofílico. De novo, celabiodrolase à esquerda, endoglucanase à direita. Esse fungo tem duas celabiodrolases, duas endoglucanases, uma delas tem domínio ligação celulose, uma do par e outra não. Ela é muito mais termostável do que celabiodrolase tricaderma arese. Nós fizemos envelope da enzima usando técnica de espalhamento a baixo ângulo. Ela tem esse formato de gerino, domínio catalítico à esquerda,
em marrom claro, não sei que cor que é. E domínio ligação celulose em ciano à direita. Essa linha em preto é linker, glicosilado, vermelho são glicosilações, e nós fizemos dinâmica molecular tentando explicar conformações do linker. Nós também resolvemos estrutura com substrato ligado, explicamos como o substrato é reconhecido pela enzima. Nós fizemos dinâmica molecular e demonstramos que, na verdade, Micelioptera, celulose de Micelioptera abre e fecha túnel muito mais frequente do que Trichoderma rhizia, explicamos razões moleculares para isso. Fizemos análise de acoplamentos estatísticos e demonstramos que resíduos em setores de acoplamentos estatísticos relacionados com atividade enzimática, os passos de atividade enzimática dessa enzima. Olhamos também para essa enzima da família 5, ela é muito curiosa, ela tem na verdade, ela tem 2 CBMs, domínios de ligação celulose, dos quais um tem papel de hinge, tem papel de dobradiça, na verdade. Então, essa enzima, ela cliva celulose, sem esses domínios ela não tem atividade, e a gente demonstrou que ela abre e fecha domínios conforme isso acontece, a reação enzimática acontece. Nós fizemos também envelope de Sachs, fitamos esse envelope com conformações abertos e fechados, esse modelo de ação enzimática. Então, ela basicamente, 3/4 de população da enzima em solução está em conformação aberta. Quando o substrato liga, a enzima fecha, hidrolisa o substrato, o produto é liberado, ela volta para o estado inicial. Isso é típico induced feed mechanism of reaction. Koshland descreveu um modelo muito parecido. Agora eu vou mudar o rumo de conversa, eu vou falar, tá bom, etanol celulósico, eu falei muito sobre etanol celulósico, isso é importante, o que mais nós podemos fazer? Bom, nós podemos fazer muito mais. Nós podemos produzir prebióticos, talvez vocês todos sabem que em nosso intestino tem milhares e milhares de bactérias, estima-se que cada um de nós tem 1,5 kg de bactéria dentro de nós. E essas bactérias, algumas são boas, algumas são ruins, e algumas são muito, muito ruins. The good, the bad and the ugly, para aqueles que lembram aquele filme de, não sei, da época quando eu era novo. Então, Clostridium difficile, uns 10 anos atrás, se você pegava Clostridium difficile, a única maneira de resolver seu problema era abrir, você tirar 1 metro de intestino e costurar de volta. Isso não é maneira muito simpática para se fazer. Agora tem outros tratamentos, mas um dos tratamentos, uma das coisas que você pode fazer é estimular o crescimento de boas bactérias, Bifidium, Lactobacilli. O que nós fizemos, nós olhamos para Xyla oligosacarídeos, que também tem efeito prebiótico. Xilano em plantas vem em 2 variedades, arabino xilano e gluporano xilano. A cadeia principal de xiloperonosídeos é igual, decorações são diferentes, ambos substratos são acetilados. Nós clonamos e expressamos xilanase da família desde Thermobacillus camposti e demonstramos que ela não cliva xilatriose, mas ela cliva xilatetraose, pentaose e hexaose, produzindo basicamente xilabiose e xilatriose, isso que nós queremos, porque oligosacarídeos curtos têm maior potencial prebiótico, e a razão para isso é que bactérias probióticas, aquelas boas para nós, têm transportadores de oligosacarídeos curtos na parede celular delas, e aquelas bactérias normais, Clostridium, outras, não têm transportadores, portanto, elas têm que degradar oligosacarídeos secretando enzimas para meio extracelular. Nós demonstramos que a enzima também produz coisas similares, usando espectrometria de massa e também cromatografia. Espectrometria de massa, professor. E também cromatografia líquida com
detecção amperométrica, nós calculamos o rendimento de xilooligossacarídeos, demonstramos que essa enzima também aumenta a eficiência de hidrólise enzimática de biomassa lignocelulósica com coquetel comercial. Nós resolvemos a estrutura dessa enzima e nós explicamos como essa enzima reconhece substrato ramificado no seu sítio ativo. Muito bem, eu vou falar rapidinho sobre como você pode produzir nanocelulose usando tratamento enzimático. Nós pegamos fibras, na verdade nós pegamos bagaço e nós produzimos nanocelulose usando método químico como oxidação do reagente chamado TEMPO, é um agente oxidante muito forte. E, por outro lado, nós usamos conjuntos de enzimas endoglucanase da família 7B, xilanase, LPMO, e demonstramos que se você produz nanofibras à direita, usando tratamento enzimático, elas são muito mais longas do que aquelas produzidas por tratamento químico, que faz todo sentido, na verdade. Nós também demonstramos que, em função de presença de LPMO, você tem oxidação das nanofibras, não é tão eficiente quanto a oxidação por tempo, por razões muito óbvias, mas existe. E também nós demonstramos que, na verdade, as fibras que são produzidas são muito mais termoestáveis do que aquelas produzidas pela oxidação química, porque você não introduz degeneração química nas suas nanofibras. Eu vou terminar minha palestra, se a professora me permitir, tem mais algumas transparências, mudando de novo um pouco de direção e falando, nós podemos fazer mais alguma coisa? Eu sempre me pergunto, podemos fazer mais alguma coisa? E sempre invento alguma nova coisa para fazer. Uma das coisas que me interessaram nos últimos tempos eram biofilmes microbianos. E por que eles me interessaram? Por dois motivos. Primeiro, biofilme microbiano é produzido pela bactéria, e bactéria produzindo biofilme, no qual ela vive boa parte da vida dela em biofilmes, não na forma plantônica, ela fica 10 a 1000 vezes mais resistente a antibióticos do que bactéria plantônica. Isso significa que antibióticos que não funcionam sobre bactérias em biofilmes possam ou vão funcionar contra bactérias na vida plantônica. E segunda coisa, biofilme microbiano é composto de DNA extracelular, eDNA, proteínas e exopolissacarídeo. Eu falei exoexterno, polissacarídeo é alguma coisa que eu entendo. Vamos estudar isso. Nós começamos a estudar isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos um compósito de dois biofilmes de celulose. Um foi embebido em celabiodrolase, em celulase, e outro em celabiose desidrogenase. Quando você tem essa dupla celulase, celabiose e desidrogenase, a celulase vai produzir celabiose, celabiose desidrogenase vai produzir peróxido. Então, se você faz esse sanduíche e hidrata ele começa a produzir peróxido. E nós demonstramos que celabiodrolase de fato funciona, celabiose desidrogenase também funciona, e que você produz peróxido de maneira sustentável e contínua com esse produto. E como vocês sabem, peróxido tem efeito antibactericida e bacteriostático. Então, nós podemos ajudar em tratar infecções bacterianas. Nós também imobilizamos outra enzima que produz peróxido, que é glicose oxidase, e demonstramos que, na verdade, a produção de peróxido ia matar algumas bactérias medicamente importantes. Só dados para mostrar como nós imobilizamos a enzima, estabilidade de enzima. E aqui experimento de halo, mostrando que, dependendo da quantidade da enzima que nós estamos colocando, nós conseguimos inibir crescimento de Pseudomonas aeruginosa, de E. coli um pouquinho menos, de Staphylococcus aureus multiresistente, relativamente bem, mas Staphylococcus aureus, outra cepa, não funcionou tão bem assim. Nós clonamos outra celabiose desidrogenase recentemente, aquela que tem domínio de ligação à celulose.
medimos a interação com célula oligosacarídeos, ela não somente aceita a celuliose, mas também lactose, maltose e célula oligosacarídeos em geral. A gente pode ver produtos oxidados produzidos por essa enzima usando célula oligosacarídeos. Nós resolvemos, nós olhamos para a estrutura dela, modelamos, na verdade, a estrutura, e discutimos, explicamos por que ela reconhece tantos substratos diferentes. Nós demonstramos que essa enzima, ou peróxido produzido por essa enzima, vai matar células plantônicas de Staphylococcus aureus e manter relativamente bem. Nós também demonstramos que ela vai prejudicar o crescimento de biofilme em termos gerais e ela vai, essa enzima vai potencializar a ação de antibióticos se administrada junto com o antibiótico. E o último pedaço que eu queria mostrar é trabalho com biofilme de Streptococcus mutans. Para aqueles que não conhecem, Streptococcus mutans é bactéria que causa cárie, e ela causa cárie porque ela se alimenta com glicose. E quando ela se alimenta com glicose, ou açúcar em geral, ela vai transformar essa glicose em lactato, e isso gera queda de pH na boca, isso causa desmineralização e leva a cárie. Ela também vive em biofilme. E antes de criar cárie, ela cria biofilme na boca da gente. Esse biofilme é feito de mutana. E mutana é polissacarídeo de glicoperonosídeos ligados pela ligação alfa 3 na sua cadeia principal e com ligações alfa 6 na parte de coração. O que nós fizemos? Nós clonamos duas enzimas. Uma alfa 3 glucanase, outra dextranase, ou alfa 6 glucanase da família 66, primeira era de família 87. Nós demonstramos que a gente consegue reduzir a quantidade de biomassa significativamente em tempos relativamente curtos, usando combinação de duas enzimas. O que vocês podem ver que, se você olha para biofilme formado simplesmente com lá em cima sem enzima ou como uma enzima só, você vai ver que a degradação é relativamente pequena. Mas quando você começa a misturar duas enzimas, você basicamente elimina 95% de biofilme de Streptococcus mutans. Quando eu mostrei esses dados para meu amigo dentista, ele falou: eu vou perder o emprego. Então, não chegou ainda a esse nível, mas eu acho que a gente está no bom caminho. Bom, antes, eu sei que eu estou ficando entre vocês almoço, e eu vou terminar a minha apresentação indo para conclusões. Na minha opinião, para o Brasil, bioeconomia não é escolha, é necessidade. Nós temos que construir, nós podemos construir, nós temos tudo para construir. Nós só queremos, nós devemos querer e investir nisso. Nós temos produção de etanol de primeira geração muito bem estabelecida, e essas instalações geram uma quantidade grande de biomassa que pode ser usado para etanol de segunda geração. Obviamente, estudos de pretratamentos de biomassa e também enzimas que são ativos em carboidratos complexos possam ter aplicações que vão muito além de etanol celulose. Abundância e preço muito baixo de biopolímeros como celulose, amido, quitina e assim por diante, e também resíduos agrícolas e agroindustriais. Teve desenvolvimento de biotecnologias para a transformação desses substratos em combustíveis, produtos químicos, ingredientes de comida de homem e animal e materiais renováveis. Eu acrescentaria saúde também, portanto, construindo bioeconomia. Eu mostrei para vocês que enzimas ativas em carboidratos complexos possam ser usados para a produção de prebióticos e nanofibras de celulose, são importantes ingredientes. Peróxido de hidrogênio que pode ser produzido enzimaticamente in situ, e
sob demanda para controle bacteriológico. E enzimas apropriados são muito eficientes em degradação de biofilmes de Streptococcus mutans. Eles mostram efeito extremamente forte sinérgico e agem na forma dose-dependente. E com isso eu vou terminar agradecendo gentil atenção de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, eu abro para questões agora. Os professores aqui da frente. Professor Igor Polikarpov, eu quero parabenizá-lo pela importante apresentação que você fez e por mostrar para nós esse novo panorama, né, de executabilidade e de tendências também. E, para mim, particularmente, é uma felicitação ter você aqui conosco. Eu tenho duas perguntas. Teve um momento que você colocou um slide e falou sobre a questão de algumas enzimas não convencionais, né, que degradam, né, essa biomassa celulose. Mas você falou também sobre a questão das ligninas que estão lá presentes. Aí eu pergunto para você, já existe alguma planta que use, por exemplo, as oxirredutases para poder fazer a desconstrução da lignina? Na verdade, eu não conheço plantas que usam monoxigenases líticas de LPMOs, monoxigenases líticas de polissacarídeos, para desconstrução de lignina. Elas usam outras enzimas agindo na parte de oxirredução para construir lignina e também para desconstruir, talvez. A questão essas enzimas que eu mostrei são muito mais usados para predadores, para micro-organismos que atacam plantas, atacam animais. Foi demonstrado, por exemplo, que vírus têm monoxigenase lítica de polissacarídeos e algumas bactérias também, e essas enzimas são importantes para a invasão. Se você dileta LPMO, a invasão não acontece tão bem. Então, eu acho que é mais uma ferramenta de ataque do que ferramenta de defesa. Essa é a minha impressão. E a segunda pergunta é que eu vi a eficiência dessas bactérias aí, que são geneticamente modificadas, não é? Mas a pergunta micro-organismo naturalmente ocorrente, quando eles são adaptados, né? Eu não sei se vocês têm isso aí, eles podem apresentar maior eficiência de degradação dessa biomassa do que aqueles que já foram trabalhados biologicamente, ou seja, a partir da biologia molecular? Você está falando da degradação de biomassa lignocelulógica. Eu acho que o problema da degradação de biomassa lignocelulógica é o seguinte, na verdade, vários micro-organismos existentes degradam biomassa lignocelulósica melhor do que coquetéis enzimáticos comerciais. O problema é que esses micro-organismos tipicamente não produzem quantidade de enzima tão grande quanto o coquetel enzimático comercial contém. E quantidades são estúpidas, porque a gente está falando em, sei lá, 30, talvez 100 gramas de proteína por litro. Isso é inacreditável, simplesmente. É muito, muito, muito. Se o organismo natural chega a 300 miligramas, tá bom. Então, significa que você tem um gap de 100 vezes entre aquilo que o fungo produz e aquilo que você compra do Novozymes ou outras empresas que produzem coquetéis enzimáticos. E o problema é este, na prática. Ou seja,
de novo, não sei qual é a pergunta, mas a resposta é dinheiro. Então, para você produzir eficientemente etanol celulósico, que é uma commodity e custa relativamente barato, você tem que ter enzimas que custam menos ainda, porque senão você não consegue ganhar dinheiro. Então, o problema biotecnológico se chama fábricas celulares, ou seja, você tem que convencer fungo, esquecer tudo na vida e produzir para você quantidades gigantescas de enzimas que você depois vai utilizar ou vender para a indústria de segunda geração. Isso é possível, sobretudo usando técnicas CRISPR-Cas e outras modificações genéticas de micro-organismos. Tenho certeza que vão aparecer mais e mais coquetéis enzimáticos na praça nos próximos anos. Mas o problema, eu diria que é esse. Obrigado. Prazer. Temos mais aqui. Obrigado, professor Igor. É Guilherme Oliveira, do Instituto Tecnológico Vale. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o uso de madeira como insumo para a produção ou de etanol ou de algum subproduto intermediário para outra coisa. Se existe tecnologia para isso ou se é uma coisa que é passível de ser explorado. E a segunda é mais a sua impressão sobre o impacto que o AlphaFold teve sobre cobrir esse gap entre dados genômicos e dados estruturais de proteínas. Só para eu entender, a primeira pergunta era que usar além de bagaço de cana? Isso, se madeira seria um insumo interessante. Bom, vamos pela segunda pergunta primeiro. A AlphaFold teve impacto gigantesco sobre biologia estrutural em geral. Absurdo. É mais ou menos como a internet teve sobre televisão. Então, tinha televisão, novela da Sete, Globo, e coisas assim, depois entrou a internet. AlphaFold te permitiu, pela primeira vez na vida, olhar estruturas sem determiná-las experimentalmente, e isso criou ferramenta incrível para você tentar prever ou antecipar possíveis mudanças na enzima causadas pela estrutura diferente, a quais você não tinha nenhuma acesso antes. Então, eu acredito que estruturas produzidas pelo AlphaFold vão entrar como um dos importantes parâmetros de busca na escolha das enzimas que você, de fato, vai estudar experimentalmente. E eu tenho maior interesse de implementar essa parte aí, porque, obviamente, nosso pipeline seria muito mais eficiente se alvos seriam escolhidos de maneira mais criteriosa. E segunda pergunta, não há dúvida que qualquer material lignocelulósico pode ser utilizado para a produção de etanol celulósico. Qualquer. Tenho certeza que resíduo de madeira, eucalipto, que seja que for, pode ser transformado em açúcares simples. O problema, de novo, é dinheiro. Ou seja, quanto custa para transportar? Se você tem pilha, eu mostrei isso, tem pilhas gigantes de biomassa lignocelulósica, você já pagou o transporte. Você tem que transportar. Bom, então, aquela pilha sai gratuitamente para você em termos de transporte. Qualquer outro material que você tem que transportar até o sítio de produção industrial, acrescenta transporte. E foram feitos estudos e demonstram que, na verdade, você não tem tanta mobilidade. Você, sei lá, abrindo mais de 60 quilômetros, alguma coisa assim, já não paga transporte. Obviamente, vai depender da densidade do material, das condições e tudo mais. Mas o problema é este, na prática. Em termos práticos, sim, claro, óbvio, faz todo sentido usar madeira, mas você tem que, de alguma maneira, conseguir transportar ela ou construir, de alguma maneira, a fábrica de transformação de madeira em açúcares simples num lugar onde você não precisa pagar muito caro pelo transporte. Só isso. Ok, eu acho que tem... Você falou alguma coisa aí ou não? Não, né? Então tá certo. Eu acho que não tendo mais nenhuma questão, nós vamos encerrar agradecendo ao professor Igor pela palestra, ao professor Eusébio aqui presente também, né, agradecê-los.
E a gente encerra aqui, então, a participação de vocês dois. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado para todos vocês. Se eu conseguir convencer vocês que biologia estrutural é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida, por favor, entrem em contato comigo. Nós temos maior interesse de estabelecer colaborações com pessoas desse lado do país. Muito obrigado para todos vocês. Obrigada.